Olá, crianças do terceiro ano, vamos para mais uma aula de matemática. Hoje estudaremos das páginas 36 até a 41 e vamos falar sobre subtração com reagrupamento. Essa página, a página 36, tem aí um QR Code que nós enviaremos um link que aprofunda as atividades de subtração com reagrupamento. É importante que vocês entrem. Essa aula também tem uma aula complementar do Sistema Aprende Brasil de Ensino. Também é importante que vocês assistam, certo? Então vamos lá, não esqueçam de colocar a data em todas as páginas trabalhadas. Começando pela roda de conversa. Beatriz e seu irmão Marcelo são torcedores do time de futebol chamado Goleada, que é do bairro onde moram. O time disputa um campeonato com equipes de outros bairros e conseguiu chegar à final. Então tem aí a imagem, né, dos irmãos esperando o ônibus de lotação para ir para o jogo de futebol, certo? Então vamos agora acompanhar a leitura. Acompanhe a leitura do próximo parágrafo, embaixo da imagem. Não esqueçam de fazer a leitura usando uma régua, um lápis, fazer a leitura digital. Então vamos lá, acompanha comigo. Marcelo e Beatriz foram de ônibus até o estádio. Dos 34 passageiros dentro do coletivo, dentro do ônibus, 18 estavam usando camiseta do Goleada, que é o time deles, e os demais estavam usando camiseta de outro time. Quantos passageiros estavam usando camiseta de outro time? Bom, então, primeiro, vamos destacar o que é mais importante na situação. Vamos primeiro na pergunta, que é o que nós vamos ter que calcular. Quantos passageiros estavam usando camiseta de outro time? Destaquem isso. Pode ser com marca-texto ou com lápis de cor, que é isso que nós vamos ter que responder, certo? E agora vamos para os dados da situação. 34 passageiros, total, dentro do coletivo. Destaquem isso. 18 usando a camiseta do Goleada. E aí vamos ter que descobrir quantos passageiros estavam usando camiseta de outro time. Agora eu pergunto, como você faria para descobrir a resposta? Nesse primeiro quadro, aqui, nesse quadro, vocês vão criar uma estratégia. Não precisa ser com cálculo. Vocês vão criar uma estratégia para descobrir isso. Por exemplo, vocês podem desenhar os 34 passageiros e riscar os 18 que já estavam com a camiseta do Goleada. Essa é uma estratégia, mas vocês poderão criar outras, certo? O que sobrar é a quantidade de passageiros que estavam usando a camiseta do outro time, né? Ok? Essa é uma estratégia, é uma dica que eu dei. Mas vocês podem criar outras, não precisa ser com cálculo por enquanto, certo? Cálculo nós vamos falar na próxima página, usando o material dourado e usando o cálculo no ábaco, como da forma convencional, como costumamos fazer. Então vamos agora, feito isso, dá uma paradinha no vídeo, resolve aí, cria a sua estratégia, depois continua com o vídeo, certo? Página 37 agora. Vamos determinar de diferentes maneiras a quantidade de passageiros que estão usando camiseta de outro time. Essa é a ideia de retirar da subtração, né? Subtrair, retirar. Essa é uma das ideias da subtração. Olha só, tem aí agora uma atividade que vocês vão recortar lá no material de apoio e nós enviaremos a foto de qual atividade exatamente é. Vai recortando, tem várias atividades numa página, vai recortando somente a atividade que vai ser usada nesse momento para não perder, ok? Ou se retirar a folha, não perca, certo? Então vamos lá. Recorte do material de apoio e cole no espaço ao lado as peças do material dourado para representar a quantidade total de passageiros do ônibus. Então, nesse primeiro quadro aqui, vocês vão representar
a quantidade total de passageiros usando o material dourado que vocês recortaram lá do material de apoio. E quantos são mesmo o total? Os passageiros que estavam? Total. 34 passageiros, né? Então, vocês vão colar aí a quantidade de passageiros com o material dourado, tá? Então, para o vídeo e faça isso. Depois vamos continuar. Faça a leitura digital. Precisamos retirar 18 unidades que indicam a quantidade de passageiros que estão usando a camiseta do time goleada. Então, desses 34 passageiros, nós vamos retirar 18, certo? Continuando, então, leia comigo. Terceiro parágrafo agora, faça a leitura digital. Observe que não é possível tirar 8 unidades de 4. Então, das 4 unidades que vocês colaram, como que eu faço para tirar 8? Não tem como. Então, o que vocês vão fazer no segundo quadro? Nesse quadro aqui. Olha só. Por isso, realize a troca necessária, ainda utilizando as peças do material dourado. Depois, represente novamente a quantidade total de passageiros. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma das barrinhas do material dourado, certo? E vão trocar por 10 unidades, certo? Então, nesse segundo quadro aqui, vocês não vão mais colocar as 3 dezenas e as 4 unidades. Vocês vão colocar 2 dezenas. E uma das dezenas, uma das barrinhas, vocês vão trocar por 10 unidades, que ficarão, então, 14 cubinhos, 14 unidades, certo? Então, nesse segundo quadro, vai ficar 2 dezenas e 14 unidades, 2 barrinhas e 14 cubinhos, certo? E vamos continuar, então, no próximo parágrafo, aqui, ó, que vai explicar direitinho o que vocês devem fazer. Risque a quantidade de passageiros que estão com a camiseta do time goleada. Quantos são os passageiros que estão com a camiseta do time goleada? 34 era o total e 18 estavam com a camiseta do time goleada. Então, vai lá no segundo quadro e risca os 18, ou seja, uma dezena e 8 unidades, porque após feito a troca, vocês vão conseguir riscar 8 unidades, certo? Que antes não dava porque só tinha 4 unidades, né? Então, mas já fizemos a troca, então agora é possível. E aí responda: quantos sobraram? Quantos ficaram sem riscar? Respondam aí, na linha, aqui, tá? Que aí nós descobriremos quantos passageiros estavam com a camiseta dos outros times, do outro time, certo? E vamos continuar. Agora vamos para o cálculo convencional. Veja como podemos fazer esse cálculo usando o algoritmo da subtração. Como não é possível tirar 8 unidades de 4 unidades, trocamos uma dezena por 10 unidades. Foi o que nós fizemos lá no quadro. E juntamos as 4 unidades que já existem, obtendo assim 2 dezenas e 14 unidades, tá? Foi isso que eu falei para vocês fazerem lá no quadro, certo? Bom, e aí tem o cálculo, então. Olha só, né? Acompanha comigo aí. Então, na casinha da unidade e a casinha da dezena, 34 menos 18, certo? Só que não é possível, né? Não tem como subtrair. Então, o que eu vou fazer? Emprestar, né? 14 unidades, vamos lá. Olha o que nós estamos fazendo aí. 14 unidades menos 8 unidades igual a
6 unidades. 2 dezenas menos 1 dezena igual a 1 dezena. Então, no ônibus, quantos passageiros restaram? Tá aí a resposta, ó. Esse cálculo já tem a resposta, né? Aí, ele já tem, certo? No ônibus, 16 passageiros estavam com a camiseta do outro time, certo? Então, continuando, vamos lá para a página 38 agora. Ainda vai falar sobre o goleada. Não esqueçam de colocar a data na página. Marcelo e Beatriz chegaram ao estádio. Lá estão 259 torcedores do time goleada. Agora aumentou, né? Porque agora todos os bairros foram lá. De camiseta azul e 185 do time chuteira, que vai estar de camiseta amarela, certo? Quantos torcedores do goleada há mais do que torcedores do chuteira? A subtração tem uma outra ideia também, que é a de comparar, tá? Então, essa é a ideia de comparar. Está comparando as quantidades de torcedores dos 259 do time goleada e 185 do time chuteira, certo? Agora me diga, qual o time com maior torcida? Responda aí. Aqui, ó. Qual é o time com maior torcida? O goleada ou o chuteira? Não esqueçam que resposta começa com letra maiúscula e termina com ponto final. Bom, continuando, vai ainda recortar do material de apoio, lá onde está com a página 38 agora. Recorte do material de apoio, as peças equivalentes ao número de torcedores do goleada. Complete a tabela com a quantidade de cada peça do material dourado, usada para representar essa quantidade, certo? Então tem aí, ó, aqui na tabelinha. Opa, pera lá. Deixa eu só puxar. Vocês vão completar aqui primeiro na tabela, nessa daqui, a quantidade dos torcedores do goleada, tá? Olha lá quantos são. Destaca lá em cima, 259, né? Então, coloca aí. Quantos cubinhos tem esse número? Quantas barras tem esse número? E quantas placas tem esse número? Continuando. Vamos lá. Precisamos retirar dessa quantidade 185 torcedores do chuteira. E agora, como faremos? Vamos ler para descobrir. Acompanhe a leitura comigo. Aqui agora. Faça a leitura digital para não se perder. Observe que não é possível tirar 8 barras de 5 barras. Por isso, realize as trocas necessárias, utilizando as peças do material dourado e colhe as peças obtidas ao lado. Então, vocês têm lá 259, certo? E vocês vão tirar 185. Ok, dá para retirar. De 9 unidades, é possível retirar 5 unidades, certo? Agora, de 5 dezenas, eu tenho como retirar 8 dezenas? Não, né? Porque o 8 é maior. Então, o que eu vou pegar? Eu não tenho aqui no quadro 2 centenas? Eu vou trocar. Pegar uma das placas, uma centena, e trocar por quantas dezenas? Por 10 dezenas, né? E aí nós vamos representar. Então, no quadro vai ficar 9 unidades, certo?
15 dezenas e uma centena. É isso? Após feito a troca, é isso, tá? Bom, continuando. Vamos lá que aí vocês vão entendendo. Vamos fazer a leitura aqui agora. Acompanha comigo, faça a leitura digital. Agora, risque a quantidade que representa os torcedores do Chuteira. Quantos são mesmo os torcedores do Chuteira? 185. Então, após fazer a troca, trocar uma centena por 10 unidades, por 10 dezenas, já é possível retirar isso. Vocês vão riscar, né? Os 185, ou seja, vocês vão riscar 5 unidades, 8 dezenas e uma centena. E aí vão registrar aqui na linha quantas peças sobraram sem riscar, certo? Então, façam aí, dá uma paradinha no vídeo e façam essa atividade. Se tiver dúvida, pode nos chamar que explicaremos de novo. Ou pode fazer com desenho e após a correção, vocês colam as peças do material dourado para não ficar com dúvida, certo? E vamos agora para a página 39, que na página 39 vai explicar um pouco mais sobre isso. Então, vamos lá, página 39, não esqueça de colocar a data. Podemos resolver esse problema com o algoritmo da subtração. Como não é possível tirar 8 dezenas de 5 dezenas, trocamos uma centena por 10 dezenas e juntamos as 5 dezenas que já existem, obtendo assim uma centena, 15 dezenas e 9 unidades, aquilo que eu acabei de falar, né? Então, o que vocês vão colar lá no quadro? Uma plaquinha, que é a centena, 15 barrinhas, que são as dezenas, e 9 unidades, certo? Isso mesmo. E aí tem o cálculo da forma convencional, né? Usando o ábaco. Vamos lá, faça a leitura comigo, a leitura digital. 9 unidades. Aqui, ó. 9 unidades menos 5 unidades igual a 4 unidades. 15 dezenas menos 8 dezenas igual a 7 dezenas. Uma centena menos uma centena igual a 0 centenas, certo? E aí tem aqui o cálculo, já com a troca feita, né? E aí respondam aí, aqui. Há quantos torcedores do time goleada a mais do que o time chuteira? Coloquem aí o resultado. Cuidado com o traçado desses números em terceiro ano, capricha na letra. Vamos lá. Continuando, agora tem algumas atividades, ainda com peças do material dourado, certo? Presta atenção para não recortar atividade errada e nem perder nenhuma pecinha, porque depois falta para atividade. Então, atividades. Atividade número 1. Beatriz e Marcelo tinham R$ 55, certo? E gastaram R$ 18 na compra dos ingressos. Quantos reais sobraram após a compra desses ingressos? Bom, então vocês vão primeiro representar os R$ 55. Então, atividade A. Recorte do material de apoio, as peças do material dourado para representar a quantia que Beatriz e Marcelo tinham. E quanto é mesmo que eles tinham? 55. Então, dá uma paradinha no vídeo, recorta lá o material dourado e cola aí no primeiro quadro, o 55. 5 dezenas e 5 unidades. Colhem aí. Depois retoma o vídeo. Atividade B.
realize a troca necessária com as peças do material dourado para calcular quantos reais sobram e colhe as peças obtidas. Por quê, gente? R$ 55 é o que eles tinham. 18 é o que eles gastaram na compra do ingresso, certo? Agora, 5 unidades, eu preciso retirar 8 unidades. É possível? Não. Então, o que que eu vou ter que fazer? Trocar, né? Vou ter que fazer a troca. Eu vou pegar uma dezena e trocar por 10 unidades. Vou pegar uma barrinha e trocar por 10 cubinhos, certo? Aí, atividade C. Riscando as peças que representam a quantia que eles gastaram, descubra quantos reais sobraram. Então, vocês vão riscar. Agora, feito a troca, vocês já podem riscar. Então, vocês vão colar aí aqui no segundo quadro. Após a troca feita, vocês vão colar 4 dezenas e 15 unidades. E 18 unidades, certo? 4 dezenas e 18 unidades. 15 unidades, desculpa, gente, são 15 unidades. Porque vocês tinham 5. Vocês trocaram uma dezena, ficaram 15, certo? 18 é o número que tem que ser subtraído. Então, vamos lá. Risque uma dezena e 8 unidades. Pronto? Riscaram? Agora respondam aí. Quanto restou? Quantas dezenas restou? Quantas unidades restou? Quantas unidades restaram sem riscar? Respondam aí. Atividade D. Complete o algoritmo da subtração. Bom, agora vocês vão realizar o cálculo. Opa, pera lá. Aqui, deixa eu puxar primeiro. Vocês vão realizar o cálculo aqui, certo? Fazendo as trocas necessárias da forma convencional, como nós costumamos fazer, certo? Fazendo os empréstimos, o reagrupamento. 5, aqui. 5. Tem como subtrair 8? Não. O que que eu vou fazer? Eu vou reagrupar, né? Eu vou reagrupar uma dezena aqui, que vai ficar 15 unidades, certo? Então, esse 1, na verdade, vale quanto? Vale 10, né? E aqui fica quanto? Vai ficar 4 dezenas, certo? Então, 8 para chegar no 15, quantos são? 1 para chegar no 4, quantos são? Então, respondam aí e coloquem a resposta no espaço, certo? E vamos lá para a página 40. Estamos já acabando a aula de hoje, tá? Vamos lá. Não esqueça de colocar a data em todas as páginas trabalhadas. Então, vamos. Atividade número 2. Luciano vende pipoca em frente ao estádio. Ao final do jogo, ele vendeu 249 pacotes de pipoca salgada e 180 de pipoca doce. Então, vamos destacar nessa situação o que é mais importante. Então, olha a pergunta. Quantos pacotes de pipoca salgada Luciano vendeu a mais? Destaquem aí esse a mais. Circule esse a mais. Do que de pipoca doce? E agora? Já podem também grifar, né, essa parte do problema. Pode ser com marca-texto, pode ser com lápis,
Quantos pacotes de pipoca salgado Luciano vendeu a mais do que pipoca doce? É isso que nós vamos ter que descobrir. Agora vamos lá para a situação e destacar os dados mais importantes. Então, ele vende pipoca em frente ao estádio e ele vendeu quantos pacotes de pipoca salgada? 249. Circulem aí. E quantos de pipoca doce? 180. Destaquem aí, certo? Agora, vai lá para o ábaco, monta o cálculo e realiza. E depois responda. Aqui, Luciano vendeu quantos pacotes de pipoca salgada a mais do que de pipoca doce? Respondam aí, certo? Realizem o cálculo e respondam. Depois confiram a resposta para ver se acertaram. Atividade número 3. Uma partida de futebol tem 2 tempos, cada um com 45 minutos. O time goleada marcou um gol aos 29 minutos no segundo tempo. Considerando que não haverá acréscimos, quantos minutos o time adversário tem para marcar um gol e empatar a partida? Quanto falta para terminar? Né? Então, olha só, o que nós vamos ter que responder? Quantos minutos o time de adversário tem para marcar um gol e empatar a partida? Porque o goleada está ganhando, né? Ele está ganhando de 1-0. Então, vamos lá destacar o que é mais importante nessa situação. Quanto tempo tem uma partida de futebol? 45. Aqui, destaque, certo? O time goleada marcou um gol aos 29 minutos, certo? Então, realizem aí o cálculo. Pensem, que cálculo que vocês podem realizar? Realizem aí no quadro. Como que vocês podem chegar nesse resultado? Montem esse cálculo no ábaco, tá? Não esqueça das casinhas, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, certo? Depois confira a resposta. Vamos lá. O time adversário tem quantos minutos para empatar a partida, então? Não esqueçam de responder aí, tá? Com traçado bem bonitinho dos números. Atividade número 4 agora. O goleada jogou 4 partidas. Veja na tabela a seguir a quantidade de público em cada uma dessas partidas. Então, tem aí a tabela já montadinha, né? Atividade A, aqui agora. Atividade A e atividade B. Atividade A. Em qual partida o público foi maior? Então, analise aí essa tabela e responda. Atividade B. Qual a partida teve o menor número? Analisa e responda. Depois, lá na página 41, tem a pergunta C. Quantas pessoas a mais assistiram a terceira partida do que a segunda? Aí vocês terão que fazer o cálculo, né? Então, vai ter que calcular o total, quantas pessoas a mais assistiram a terceira partida. Vocês terão que montar o cálculo aqui nesse espaço e realizar. Não esqueça de fazer o ábaco. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. E fazer as trocas necessárias, certo? Aí, atividade D. Quantas pessoas assistiram à terceira partida? A menos. Ó, presta atenção, que lá na atividade C, vocês já podem até destacar. É a mais. Aqui é a menos, tá? Do que a quarta. Quantas pessoas assistiram à terceira partida a menos do que a quarta, tá? Será que vai mudar o tipo de cálculo?
Será que porque está falando de a mais e a menos, a conta não será subtração? O cálculo não será de subtração? Pensa um pouquinho. Chega aí no que você acha e depois confira a resposta. E se tiver dúvida, pode nos chamar, certo? Nessa página tem um outro QR Code, né? Que nós vamos mandar a imagem, tá? O link para ficar mais fácil para vocês. Então, atividade número 5 agora. Olha a situação número 5. Aqui, acompanha comigo, faça a leitura digital. Paulo vende picolés durante a partida de futebol. Ele tem 245 picolés para vender, nos sabores chocolate e morango. Então, 245 picolés, podem destacar isso nos sabores de chocolate e morango, no total, né? Então, vamos lá para a atividade A, que é isso que vocês vão ter que calcular. Então, se 90 picolés são de morango, quantos são de chocolate? E agora? Qual era mesmo o total de picolés? Olha lá em cima. Isso, só que 90 são de morango. 90 é mais da metade ou menos da metade? Só para vocês descobrirem, é mais uma coisinha aí. Mas não é isso que vocês vão calcular, tá? Então façam o cálculo. Se 90 picolés são de morango, quantos são de chocolate? Montem aí o cálculo no espaço aqui. Não esqueçam de fazer o ábaco, né? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e realizem a conta, o cálculo, fazendo as trocas necessárias, os reagrupamentos necessários. Atividade B agora. Do total de picolés, Paulo conseguiu vender 183. Quantos picolés sobraram? E aí? Então, do total, vai usar novamente o total de picolés. Lembra? Olha lá em cima, lá onde tem atividade 5. Qual é o total de picolés? Isso. Só que ele conseguiu vender nesse dia 183, nos dois sabores. E agora, quantos picolés sobraram? Então, faça o cálculo aí no espaço e coloca o resultado aqui. E depois confira a sua resposta para saber se está certo, ok? Pessoal, por hoje é só, né? Vamos até a página 41 hoje. Não deixem de assistir o vídeo complementar, a videoaula complementar somente sobre subtração. E mesmo assim, se surgir alguma dúvida, pode nos chamar, certo? E confira também, não deixe de conferir as respostas depois, ok? Tenham uma boa aula, fiquem com Deus. Beijos.